Oi, oi. Boa tarde, pessoal. Bom, primeiro, bem-vindos a todos para o nosso evento, ao nosso evento aqui do EBEP Aracaju. Todas, todos e todos. Quero primeiro pedir desculpas pelo atraso, né? Tivemos aí um imprevisto com o trânsito. E aí nós vamos começar, né, a partir de agora, então, já passando para as falas. Eu vou só ler aqui uma breve apresentação, né, do que é, qual é a proposta do evento, e a gente já passa para os palestrantes. Qual o lugar que a dimensão política ocupa para os psicanalistas? Ela nos afeta ou somos sujeitos transcendentes, imersos em salas climatizadas, protegidos do mundo e de suas intempéries? Afinal, se houve um silenciamento da dimensão política no establishment psicanalítico, o que faz um psicanalista quando o mundo ameaça ruir? Para pensar essas e outras questões, o Espaço Brasileiro de Psicanálise de Aracaju, o EBEP-AJU, convida a todos vocês, né, convidados para a conferência que vai acontecer aqui. O evento marca também o lançamento público do EBEP Aracaju e conta com o apoio cultural do Instituto Banese e do Museu da Gente Sergipana, a quem a gente também agradece, né, pela recepção. Bom, o professor Joel Birman, acho que dispensa aqui apresentações, né, mas vou falar aqui só uma breve apresentação. É membro do EBEP Rio de Janeiro, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro e diretor de estudos da Université de Paris 7 de Deron. Autor de mais de 30 livros ao longo de sua carreira, já recebeu por 2 vezes o Prêmio Jabuti e o Prêmio Sérgio Buarque de Holanda da Biblioteca Nacional. Suas mais recentes obras são O Trauma na Pandemia do Coronavírus, 2020, e Aurora, Memórias e Delírios de uma Mulher da Vida. E o professor Eduardo Léo Cunha é psicólogo, psicanalista, doutor em saúde coletiva, mestre em teoria psicanalítica, atualmente é professor da Universidade Federal de Sergipe e pesquisador associado da Université Paris Cité. Suas mais recentes obras são O Político e o Íntimo, Subjetivação e Política, do Impeachment à Pandemia, e O que Aprender com as Transidentidades, Psicanálise, Gênero e Política. Nós vamos começar com a fala aqui do professor Eduardo, apresentando... desculpa, vou falar, também apresentar Marcel, né? Meu colega do EBEP. E também quero agradecer, inclusive, né, por estar aqui compondo essa mesa. Eu e Marcel tivemos aqui a oportunidade de sermos orientados, né, tanto pelo professor Eduardo como pelo professor Joel, nos nossos mestrado e doutorado. E aí eu vou passar então a palavra para Marcel, que vai dar aí uma breve também, né, apresentação. E depois a gente vai passar para o professor Eduardo, que vai apresentar o EBEP Aracaju, né? A proposta do evento também é apresentar o nosso grupo aqui, que é o EBEP, né? Enfim, o Eduardo vai falar um pouco da nossa história. E, por fim, o professor Joel vai fazer a conferência A Psicanálise, a Política e as Políticas da Psicanálise. Bem-vindos e bom evento a todos. Bom, muito bem, gente. Boa tarde para todo mundo. Eu não tenho uma fala para poder fazer, efetivamente. Eu queria só aproveitar a palavra nesse momento para agradecer a todo mundo que está aqui hoje, a todos vocês, porque, em parte, talvez para muitos de vocês, esse seja o primeiro momento, depois de um tempo de isolamento, o qual eu desconfio que a gente ainda está por elaborar. Em parte também porque a gente está no Museu da Gente Sergipana, que é um espaço simbólico para nós, sergipanos. Mas também porque a gente está fazendo isso hoje para poder apresentar e também para poder sair dos nossos espaços mais privados, como psicólogos, como psicanalistas, e apresentar o Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos de Aracaju para todos vocês. Por isso que era do nosso interesse que esse evento fosse público, gratuito, como o pensamento deve ser.
Dito isso, eu queria só finalizar para poder contar a história, para que Eduardo possa contar a história sobre o EBEP de Aracaju, e dizer para vocês que é, para mim, muito feliz ver vocês, estar com o Joel, estar com o Eduardo, estar com a Clécia, estar com várias outras pessoas que mantiveram nesses últimos anos turbulentos, ainda assim, a chama acesa e a inquietação, né, que não se acovardaram dentro de suas salas nos ar-condicionados quando o mundo estava pegando fogo e se colocaram a pensar. Então, obrigado por todos vocês e vou passar a palavra para Eduardo. Boa tarde. Bem, eu evidentemente agradeço a presença de todos, né? Enfim, agradeço a direção do museu e do Instituto Banese por ter cedido o espaço e agradeço muito ao meu caro Joel por ter se disposto a fazer a primeira viagem pós-Covid, né? Pegar o seu primeiro avião para vir aqui em Aracaju. Então, eu começo por esses agradecimentos. E eu queria, na verdade, eu vou fazer uma fala de pouco tempo, de 10 a 15 minutos, um pouco apresentando e prestando contas, assim, por que a gente se atreveu a convidar vocês para esse momento, né? Então, o EBEP-AJU, o Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos de Aracaju, ele começa a ser pensado em 2018, né, de uma forma muito curiosa, porque repete um pouco o movimento feito em 2000, né, pelo Joel e pela Isabel Spassenkoff no Rio de Janeiro. Nos dois casos, a gente começou conversando na casa de alguém, né, num espaço privado, num espaço de uma certa intimidade, mas, sobretudo, no domínio, no campo, no registro da amizade. Eu acho que isso é importante. Essa é uma marca, talvez, das formações dos diversos núcleos do EBEP. Certamente foi do núcleo do primeiro, do Rio de Janeiro, e certamente foi uma marca aqui de Aracaju. Aqui o primeiro café foi na casa de Marcel, tá? É só por isso que ele está na mesa, porque se não fosse o café na casa dele, nada teria acontecido. Então, então a gente... E esse registro da amizade, ele se articula a um elemento decisivo, né, na concepção do espaço, que visa exatamente produzir um espaço, né, um campo de troca, de produção, de pensamento e, sobretudo, de crítica, mas uma marca desse espaço que é a horizontalidade, né, que é a amizade, que é a autonomia, que é a independência, né? Então, o espaço ele é formado por grupos de trabalho, né, que funcionam de forma independente e autônoma, né, e que se reúnem para trocar, né, o que se produziu, o que se pensou, o que se imaginou, né, trocar experiências, pensamentos e afetos, certo? Essa é uma das marcas. A outra marca, acho que já aparece na fala da Clécia e na fala do Marcel, é a busca de uma inserção política, né? A busca de um efeito político no movimento psicanalítico, certo? Foi, de algum modo, talvez essas sejam as marcas centrais do espaço brasileiro, que estavam presentes lá naquele 23 de maio de 2000, quando foi fundado o EBEP Rio, né? E que a gente espera que esteja presente agora, né? Talvez com mais força, né, em função do que vivemos politicamente no Brasil nos últimos anos. E aí chegamos a uma terceira marca, né, do espaço, que é a preocupação, o cuidado, a atenção com a realidade brasileira. A proposta do espaço sempre foi produzir uma intervenção no movimento psicanalítico, né, uma intervenção baseada numa interrogação, numa certa inquietação, né, com a própria psicanálise, né, e que essa intervenção fosse articulada a questões contemporâneas, vividas no nosso cotidiano. Talvez por isso a pandemia, o governo inominável tenham sido tão decisivos para nós, né? E talvez por isso a gente esteja sentindo hoje um prazer muito especial, um sabor muito especial
em estar aqui pós-pandemia e pós-Bolsonaro, né? Finalmente nos apresentando ao público. Então, em termos mais práticos, né, o EBEP foi criado em maio de 2000 por um grupo de cerca de 20 psicanalistas. Ele tem uma vinculação ao que a gente chama de Rede do Espaço Analytique. O Espaço Analytique é uma instituição fundada em 95 por Maud Mandoni, né? E essa Rede do Espaço Analytique reúne a instituição francesa, nós, né? E instituições de outros países, como a Bulgária, Israel, enfim. Estamos presentes em uma série de países como uma rede. Todas as instituições são totalmente independentes e autônomas e têm, inclusive, propostas e modos de funcionamento distintos. No Brasil, o EBEP hoje está no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Juiz de Fora, Belo Horizonte e Aracaju. E são cerca de 110 membros, entre psicanalistas e pesquisadores interessados no pensamento psicanalítico. Esse espaço, ele procura se construir em torno de algumas marcas, de alguns alicerces, talvez. Eu lembrei do Freud agora e a sua pedra fundamental. Então, se eu fosse pensar em algumas pedras fundamentais do EBEP, né, eu já falei de horizontalidade, eu já falei da intervenção política, né, mas ele é também marcado por uma crítica das formas instituídas de transmissão de informação em psicanálise. Então, o EBEP, por exemplo, não é uma instituição de formação, ela não forma psicanalistas. Ela é uma instituição de psicanalistas, né? Ela não pretende, de modo algum, formar, autorizar ou doutrinar, né? Então, eu diria que acho que esses são os princípios fundamentais, né? E acho que essa crítica ao modelo de formação é uma crítica eminentemente política, né? Que pretende, como eu disse, interrogar, né, os limites e as fronteiras do que a gente entende como psicanálise. E é em função desse modelo, né, horizontal, que não é um modelo hierárquico de formação, né, mas um modelo de reconhecimento recíproco, ele se organiza em torno, então, dessas redes, desses grupos de trabalho, né, e procura sempre, o EBEP Rio certamente é um modelo, por ser o mais antigo, né, manter um diálogo aberto com a comunidade. E por isso também para a gente é importante fazer essa apresentação e fazer essa apresentação aqui, né, nesse espaço. Essas jornadas, esses encontros, né, que já acontecem, que eu espero que aconteçam em breve também aqui em Aracaju, né, eles são sempre abertos ao público, são sempre procuram trazer convidados de fora, né, materializando essa proposta de um diálogo permanente com outras instituições, com outros profissionais, com outras disciplinas, com outras perspectivas. Sempre nesse sentido de tensionar os limites da teoria psicanalítica e das nossas práticas. Para concluir, assim, informações práticas, né, nós somos hoje um grupo de 10 pessoas, né, 10 amigos e amigas, podemos dizer assim, e são 3 grupos de trabalho em funcionamento. Um dedicado ao estudo das relações entre a psicanálise e a transformação social, uma transformação possível ou sonhada, ou necessária. Um grupo que se dedica à leitura dos intérpretes do Brasil, né? E um grupo que se dedica à história da psicanálise. Então, em linhas gerais, era só isso que eu queria dizer para vocês, né? Queria agradecer mais uma vez o Joel, né? E certamente vocês vão perceber, né, quando a gente estava conversando sobre o título, enfim, e discutindo o tema da conferência, enfim, foi muito evidente, né, para a gente que teria que ser uma conferência sobre psicanálise política. Né? Nada mais do que essa interseção ou esse espaço comum, né? Essa localização do psicanalista na cidade, no seu tempo, né? Nas lutas, nos embates. Nada melhor do que isso para falar, né? Para traduzir em pensamento, né? Em pensamento vivo e em discussão o que aparece e que eu procurei tratar como princípios e fins, né, do espaço brasileiro de estudos psicanalíticos desde a sua fundação.
Então, antes que eu comece a me repetir, eu vou passar a palavra para o Joel. Eu queria dizer que o Joel tem uma fala de aproximadamente 1 hora, tá bom? E em seguida a gente vai ter um tempo para debate com a plateia. Então, a palavra será franqueada a vocês para que a gente converse. Porque também não pode ficar aqui falando que quer diálogo, enfim, depois não dar a cara a tapa e não estar disposto a ouvir as pessoas. Então, é um pouco isso, o espírito que a gente espera que tudo seja bacana, que vocês se divirtam e aproveitem, que a gente possa ter uma tarde legal de trabalho. Vamos? Então, com a palavra, o professor Joel Birra. Bem, boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer ao EBEP de Aracaju por esse convite de estar aqui com vocês, né, nessa inauguração simbólica, digamos assim, do movimento do EBEP em Aracaju. É a minha primeira viagem pós-Covid, com certeza. Não é a primeira fala presencial, mas é a primeira apresentação que implica numa viagem, né? Então é um prazer redobrado estar aqui com vocês, né? Apesar da luz solar forte de Aracaju, né? Eu espero que até domingo eu esteja um pouco mais habituado, né? Mas de qualquer maneira é uma beleza esse cenário que a gente tem aqui, né? E como o Eduardo acabou de falar, né? Eu queria tratar dessa apresentação em 3 tempos, né? No primeiro tempo, retomar muito rapidamente algumas coisas que o Eduardo falou a respeito do estado de espírito, da atmosfera, do que representa, ou do que representou historicamente o espaço brasileiro de estudos psicanalíticos, né? E a sua refundação agora aqui em Aracaju, né? Num segundo tempo, retomar essa proposta da conferência de a questão da política na psicanálise, né? E esse adendo que me foi sugerido pelo próprio Eduardo, né? As políticas na psicanálise ou da psicanálise, né? Que são 2 aspectos, né? Conjugados e que vão me ocupar a maior parte do tempo, né? Então, começando pelo espírito de construção do EBEP, né? Eu fui um dos iniciadores da proposição de criar um EBEP no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Junto com uma outra colega, Isabel Spassenkoff, que era também, como eu, membro do Espaço Analítico de Paris, né? Então, em determinado momento, a gente resolveu criar um grupo de trabalho no Rio de Janeiro, né? Inicialmente, e por que esse grupo de trabalho foi criado e por que a proposta, na época do Espaço Analítico, nos interessava? Exatamente por conta dessa palavra-chave, que é a palavra rede, né? A palavra rede é o significante-chave dessa organização. Por quê? Porque a gente vem de uma longa história da psicanálise que remonta aos tempos do Freud, né? Mas que se incrementou, se complexificou, se enrijeceu muito nos tempos freudianos da psicanálise, em que a psicanálise e as instituições de psicanálise eram instituições altamente hierarquizadas, né? Altamente hierarquizadas e deviam obediência a uma associação internacional, inicialmente o movimento da Associação Internacional de Psicanálise, em seguida a Associação Internacional criada pelo próprio Lacan, né? Quer dizer, que era uma associação que congregava grupos locais, mas a marca tanto da IPA, da IPA, quanto do grupo lacaniano era a dimensão hierárquica, né? Olha, falar da hierarquia
em oposição à ideia de horizontalidade ou à ideia de rede, atualiza já uma questão política maior que está presente hoje nos debates contemporâneos, que é a questão da crítica ao colonialismo. Essa que é a verdade, né? Quer dizer, então, quando nós decidimos criar uma rede EBEP no Brasil, se associar à rede do espaço analítico, num espaço caracterizado pela horizontalidade e pela diversidade, porque, como disse o Eduardo, a maneira como nós nos organizamos aqui no Brasil não é exatamente igual ao que se passa na França, ou que se passa na Argentina, ou no Marrocos, ou na Bulgária, né? Quer dizer, ela tem certas particularidades locais, né? E essas diferenças, elas são respeitadas, né? E não tratadas, né, como um espírito de escola, de ter que submeter essa hierarquia. Então, eu acho muito importante, né, do ponto de vista de uma política da psicanálise, que a cartografia do espaço brasileiro ele seja constituído como uma crítica imanente à questão do colonialismo, porque o que está presente na dimensão hierárquica é, efetivamente, a dimensão colonial. Quer dizer, a história do Brasil em relação a outros saberes, a outras experiências, a outros fazeres, clínicos ou não clínicos, mas em relação à psicanálise, sempre foi essa submissão colonial ao estrangeiro, né? Onde a gente ficava situado numa posição de repetidor, né, daquilo que se produzia alhures, né, e nós éramos meros ventrílocos daquilo que se produzia em outro lugar, né? Quer dizer, a gente nunca tinha uma posição de igualdade propositiva, né? Então eu acho que ao se inserir num espaço que critica a hierarquia e que critica a tradição colonial, né? A gente entra num tempo pós-colonial, né? Eu acho que essa é a marca do EBEP, essa marca pós-colonial, a razão pela qual o tema da política ele é tão orgânico, né, na própria constituição do EBEP. E, além do mais, né, o fato de que as questões brasileiras tenham ocupado para nós um lugar de realce ao longo desses anos todos, desde o momento da fundação do EBEP no Rio de Janeiro, né, no sentido de sair, né, desse eco, né, dessas vozes colonizadoras e trazer o assento para o que se passa no aqui, no agora, propriamente da realidade brasileira, né? Então, acho que é importante perceber a importância da ideia de rede pelo viés de uma crítica a uma política colonial e uma proposição de desconstrução da colonialidade no campo psicanalítico. Foi esse o espírito que nos tocou quando a gente começou essa empreitada há 23 anos atrás. E, na época, isso era uma coisa muito nova, né? Se é que ainda não continua sendo, né? Isso porque todas as instituições de psicanálise até então existentes, elas viviam sob a sombra da colonialidade, né? Com o argumento de que o saber era produzido em outro lugar, que nós éramos meros repetidores aqui, né, abaixo do Equador, né? Então, eu acho que essa marca da história da psicanálise do Brasil, quer dizer, a criação do BEP é uma intervenção anticolonial. É esse ponto que eu queria chamar a atenção, né, para começo de conversa, né? Além do mais, como o próprio Eduardo chamou a atenção, né, nós não somos uma instituição de formação de analistas. Mas eu acho que essa ideia de que nós não somos uma instituição de formação de analistas tem que ser bem entendido. Nós não somos uma formação de analista porque a gente propõe uma formação permanente, que é diferente, né? Isto é, o que a gente está criticando
é aquilo que a gente encontra em outras instituições de psicanálise, seja da IPA, da Associação Internacional de Psicanálise, seja do campo lacaniano, onde as instituições de psicanálise se transformam em instituições de estudos ginasianos de psicanálise. Essa que é a verdade, né? São formas de escolinhas de psicanálise, de forma que não é nenhuma obra do acaso que tenha surgido há 2 anos atrás a proposição de fazer um curso de graduação de psicanálise no Brasil, porque eu acho que esse é o ponto de chegada desse modelo de formação, né? Desse modelo de escolinha de psicanálise. Então, dizer que a gente não faz formação, quer dizer, a gente critica um modelo ginasiano de psicanálise, né? A ideia de uma escolinha de psicanálise, que tem o primeiro ano, o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano, né? Como se fosse uma sequência de aprendizado, né? E a gente propõe uma formação permanente através dos grupos de trabalho, onde cada qual se liga a certos colegas para explorar determinados temas. Eduardo aí falou que existem 3 temas que eles destacaram aqui, no caso do Aracaju, né? No Rio de Janeiro tem outros, né? Mas é essa ideia que fornece essa ideia de uma formação permanente, onde não existem sujeitos e assujeitados, onde todos nós somos sujeitos nessa formação propriamente permanente, tá? Então eu acho que é essa ideia fundamental, né? Que a gente, pós-colonial, que a gente tem que destacar, né? Como uma motivação política fundamental na fundação e na criação do EBEP e nessa refundação que está sendo proposta agora através desse grupo de Aracaju. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria ressaltar. Quanto ao segundo ponto, né, as relações da psicanálise com a política, a questão da política da psicanálise, muita coisa que eu vou dizer aqui, possivelmente vocês já me escutaram falar, pelo menos uma parte inicial, né? Em outros momentos, os que já escutaram, me perdoem a repetição, mas é absolutamente fundamental que eu faça, né? Porque eu acho que isso inscreve os significantes políticos da psicanálise na história da psicanálise de uma maneira muito diferente do que nós assistimos hoje, né? O que nós assistimos hoje? Nós assistimos hoje é que desde a época do segundo turno das eleições presidenciais de 2018, quando Bolsonaro venceu as eleições, né, a gente começou a assistir um engajamento direto dos psicanalistas no processo político brasileiro, coisa que anteriormente era uma coisa mais difícil de acontecer, né, não impossível, mas mais difícil de acontecer. A gente teve os estados gerais de psicanálise, que foi um momento de intervenção política, né? Mas o que se constituiu a partir desse engajamento anti-bolsonarista na eleição de 2018, sobretudo a partir da dimensão dos costumes retrógrados propostos pelo bolsonarismo, né? É que os psicanalistas tinham, de alguma maneira, tomar posição, né? Em relação a essa realidade que se colocava. Então, nessa medida, se construiu, né, no Brasil, né, um movimento que existe até hoje, chamado Psicanalistas Unidos pela Democracia, né? Então, a construção do movimento dos analistas unidos pela democracia é uma coisa nova, absolutamente nova no Brasil, né? E, além do mais, essa dimensão, esse traço que foi caracterizado na constituição desse movimento, que é o significante democracia, né? No sentido de que, a partir daquilo que representou a regressão civilizatória das pautas anticivilizatórias ou pré-modernas do governo Bolsonaro, né? Representou que a democracia deveria ser definida de uma maneira bastante ampla e bastante complexa, né, para poder
ser uma espécie de atmosfera no qual nós respiramos e sem o qual não pode efetivamente existir psicanálise. Então, estou partindo aqui do pressuposto que existe uma relação de fundação entre psicanálise e democracia. Não há psicanálise sem democracia. Não é à toa, né, que o Sigmund Freud, numa das poucas regras fundamentais que ele criou para a psicanálise, que é a regra da livre associação, isto é, diga o que lhe vem à cabeça, esse dizer o que vem à cabeça é uma plataforma que ressoa com a democracia, no sentido de que todos nós temos liberdade de dizer o que a gente quiser, né? E o que a gente tiver a dizer tem que ser respeitado e não ser policiado. Então, existe, portanto, um engajamento da psicanálise na causa da democracia, porque a causa da democracia é, ao mesmo tempo, a causa da psicanálise. Por isso mesmo é que criticar instituições hierárquicas, criticar relações de colonialidade entre o que se passa em países como o Brasil ou Argentina, o que se passa na Europa ou nos Estados Unidos, é falar também em nome dessa democracia, né? Se é que isso ainda não ficou claro. Então, o que eu quero dizer é que nós, né, efetivamente, vivemos hoje um momento diferente do que se vivia na relação entre psicanálise e política em nome da questão da democracia, o que não quer dizer, bem entendido, né, que não existam psicanalistas bolsonaristas, porque a gente sabe que existe, né, e não são poucos, né, em várias instituições de psicanálise, né. A pergunta que tem que se fazer é que tipo de psicanálise esses psicanalistas fazem, né, mas que existem, né, mas, enfim, o que nós estamos aqui propondo é que há uma relação fundamental entre psicanálise e democracia, e que essa dimensão democrática ela é fundamental no ethos, na ética fundamental da psicanálise, e que isso é um fenômeno novo na história do movimento psicanalítico. Tá? E por que eu estou chamando tanta atenção para o fato de ser uma coisa nova? Pelo fato de que a história da psicanálise, a partir dos anos 40, 50, ela tentou expulsar do interior do campo da psicanálise a dimensão da política ou a dimensão dos fatos sociais ou dos fatos comunitários. Houve uma exclusão desses elementos, né, no interior da psicanálise, né, e a gente pode ter como um indicador seguro disso, é uma primeira referência biográfica que eu faço, o terceiro volume da obra do Ernest Jones, A Vida e Obra de Sigmund Freud, que é uma grande biografia respeitada sobre o percurso do Freud. E nesse terceiro volume, num determinado momento, Ernest Jones faz uma formulação bastante polêmica. Ele diz o seguinte: tudo que o Freud escreveu referente aos temas sociais, culturais, artísticos, civilizatórios, não acrescentaram uma vírgula ao pensamento psicanalítico. Essa é a tese do Jones. Tá? O que significa que essa formulação do Jones, pela importância institucional que ele tinha, né, como presidente várias vezes da Associação Internacional de Psicanálise, né, ele, com isso, ele faz uma intervenção de esvaziar a dimensão do político e da política do movimento psicanalítico. Isso foi o efeito da palavra do Jones. Então, o que o Freud desenvolveu no que concerne ao totem e tabu, ao mal-estar na civilização, ao futuro de uma ilusão, a questão da guerra, a questão da política, nada disso teria a menor importância, né? E o que a gente consegue depreender dessa proposição que o Jones fez é que ele pensava em reduzir a psicanálise ao sentido
clínico do termo, mas uma questão de uma clínica centrada na categoria de indivíduo, né? Então, o que o Jones estava fazendo era reduzindo a psicanálise de uma maneira discutível ao modelo do pensamento individualista, né? Ego-referida, ego-centrada, digamos assim, porque o movimento psicanalítico dos anos 40, 50, 60 foi marcada, né, por um lugar fundamental atribuído à questão do eu, à questão do ego, né? E eu acho que isso é o efeito dessa intervenção do Ernesto Jones na história do pensamento psicanalítico. Quer dizer, e essa discussão do Jones a respeito dos temas culturais ou sociais da psicanálise, ele já tinha feito antes, né? Vocês sabem, se não sabem, vocês podem começar a saber a partir de agora, que é um famoso debate do Jones com um antropólogo de origem polonesa, radicado na Inglaterra, chamado Malinowski, que escreveu A Sexualidade nas Sociedades Selvagens, onde o Malinowski, na época, levantou uma tese, né, nas Ilhas Trobriand, da Oceania, onde ele trabalhava, onde ele dizia que o Édipo não era uma instituição universal, que o dito Édipo como complexo seria uma produção estritamente ocidental e burguesa, né, ligada à família nuclear burguesa. Então, o Jones, através de um discurso biologista, ele critica essa formulação do Malinowski, que na época era uma leitura bastante interessante, né, clamando por um certo relativismo das descrições psicanalíticas. Então vocês veem que o Jones critica, né, o Malinowski por conta do relativismo edipiano, por um lado, e por outro lado ele abole a importância dos fatos culturais, sociais e políticos na psicanálise. Então essa construção do Jones, em nome de um movimento individualista centrado no eu, levou àquilo que a gente poderia chamar um modelo de uma medicalização da psicanálise. A psicanálise se transformou numa psicopatologia. Esse é o primeiro ponto importante, né? Há uma transformação da psicanálise numa psicopatologia. Hoje em dia se fala muito à torta e à direita, como se fosse óbvio que há uma psicopatologia psicanalítica como há uma psicopatologia psicanalítica. Quer dizer, como se fosse alguma coisa da ordem da obviedade. Não é óbvio. A ideia de uma psicopatologia da psicanalítica se constituiu por uma medicalização e psiquiatrização da psicanálise ligada à constituição resultante dessa tese do Jones, daquilo que se chamava de uma psiquiatria dinâmica nos anos 50, né, de origem norte-americana, né, que criou essa nova modelagem de psiquiatria. E foi essa psiquiatria que desembocou aqui pelos trópicos. Eu vou apressar um pouco essa história para a gente poder ver as implicações que isso tem na nossa história, né? Ela desembocou aqui nos nossos trópicos, né, sob a forma da formação dos analistas no Brasil nos anos 60, nos anos 70, segundo este modelo que eu sinteticamente formulei do Ernest Jones, né? De maneira que o campo psicanalítico nos anos 60 e 70 ele tem particularidades importantes de serem destacadas. Primeiro, é que a psicanálise só poderia ser exercida por médicos. A psicanálise era estritamente medicalizada. Não existia não médicos na psicanálise. Então, toda a história do Freud de formular a ideia de uma psicanálise leiga, feita por mãos médicos, né, foi completamente enterrada na história do movimento psicanalítico internacional e no Brasil em particular, de maneira que para ser psicanalista no Brasil era preciso ser médico. E você tinha aqui, portanto, uma casta, esse é o nome, né, de psicanalistas que poderiam exercer a psicanálise com uma espécie de monopólio clínico, onde eles auferiam lucros imensos
porque você contava no dedo quantos analistas você tinha capazes de fazerem parte das associações de psicanálise, na época reconhecidas pela Associação Internacional de Psicanálise. Né? E o que acontecia aí, eu acho que é importante fazer a comparação com a medicina, porque nesse contexto dos anos 70 e 80, a gente começa a assistir aquilo que eu chamo de uma proletarização na medicina. Isto é, 95% dos médicos brasileiros, a partir dos anos 80, no começo dos anos 80, não poderiam viver só do modelo da clínica privada que eles tinham dos seus consultórios particulares, como é o modelo clássico da medicina. Isso foi uma pesquisa feita no final dos anos 70 pelo Instituto de Medicina Social da UERJ, que mostrava que a medicina brasileira, naquele momento, ela já estava completamente proletarizada, de forma que o médico não podia mais exercer de forma liberal dentro do seu consultório, mas ele deveria ser um funcionário do Estado ou um funcionário de um hospital privado, né? Mas ele não tinha a possibilidade de viver apenas do seu consultório privado liberal. O consultório privado liberal era uma espécie de exceção à regra, né? Onde ele tinha lá algumas horas que ele pudesse efetivamente viver, né? Então, nesse contexto de proletarização da psicanálise, da medicina, a psicanálise era uma prática fora do modelo da proletarização. Eu diria até que nesses 5% dos médicos que podiam viver apenas da sua clínica privada, certamente boa parte deles eram psicanalistas. Tá? Foi esse modelo que criou essa repetição que a psicanálise não tem nada a ver com a política, que repetia essa tese do Ernest Jones, que falava do monopólio médico da psicanálise, propriamente dita, né? De maneira que os psicólogos não podiam exercer a psicanálise, ou exerciam de uma maneira marginal ou transgressiva, né? Mas eles não tinham uma formação psicanalítica, e esse modelo foi explodido em meados dos anos 80, né? Quando os psicólogos acederam à formação psicanalítica e ao exercício pleno da psicanálise. Eu acho que com isso mudou inteiramente as regras do mercado clínico da psicanálise no Brasil, né? De maneira que a psicanálise, que era um campo restrito a um monopólio, né, dos poucos analistas existentes, ela foi progressivamente sendo proletarizada. A psicanálise que a gente tem hoje no Brasil é uma psicanálise proletarizada, né? O que não quer dizer que você não tenha analistas que possam viver só da clínica privada. Claro que tem, né? Mas eles são muito mais exceção do que a regra. A grande maioria dos psicanalistas hoje vive como psicanalistas ligados a um ambulatório, ligados a um hospital, e onde, isso é muito interessante e muito importante, a própria ideia de que as associações de psicanálise teriam clínicas sociais, que era um lugar onde os analistas eram treinados, né? E os pacientes que iriam buscar essas clínicas podiam pagar um preço mais barato. Mesmo hoje, as ditas clínicas sociais, elas são disputadas por analistas experientes para terem um mercado clínico de trabalho. Paradoxalmente é isso, né? No Rio de Janeiro, em São Paulo, acredito que aqui em Aracaju também, não sei, né? Mas no Rio de Janeiro e São Paulo, certamente, a gente assiste essa proletarização da psicanálise. Então, a minha tese fundamental sobre a relação da psicanálise com a política é a seguinte:
a psicanálise aderiu à política quando ela se viu jogada na sarjeta de ser proletarizada. Antes, quando ela acreditava que ela podia andar de salto alto diante da miséria brasileira, ela não queria saber de nada com a política. Tá? Só no momento em que ela se proletarizou e que ela passou a se ver com as difíceis condições de trabalho clínico para o exercício da psicanálise, é que a psicanálise passou a ter uma voz de interesse político. Essa é a tese básica que eu estou sustentando aqui com vocês, né? Que eu estou defendendo aqui com vocês. Quer dizer, só quando os analistas perderam o monopólio que eles tinham dessa clínica, né, privada, especial, quando, para fazer uma pequena brincadeira com o Lacan, quando os analistas caíram na real, é que eles começaram a se implicar com a questão das relações da psicanálise com a política, que é o que a gente está vivendo hoje, né? Então eu acho que isso desenha uma coisa importante, mas aí a gente tem que ver também as consequências do que foi essa exclusão da política da psicanálise, né? Tem vários elementos a serem destacados dentro disso, e que destacam certos elementos do fazer psicanalítico, da clínica psicanalítica propriamente dita, né? Então, por exemplo, nos áureos tempos, onde a psicanálise, onde a política como significante era excluída do campo psicanalítico, qualquer psicanalista envolvido com alguma atividade política, qualquer psicanalista interessado na política, isso era tratado clinicamente como um sintoma a ser analisado. Tá? Isso pode parecer espantoso para vocês, que vivem outro comprimento de onda, mas nos anos 70 e 80, se envolver com a política era uma questão de sintoma, e um sintoma como qualquer outra forma de neurose, qualquer outro sintoma neurótico, uma impotência sexual, né? Por exemplo, né? Era a mesma coisa. Então, você tinha que tratar o politicismo. Então, nesse sentido, por exemplo, um analista muito engajado na época no Brasil, né? Que era o Hélio Pellegrino, por exemplo, né? As pessoas falavam a boca pequena todas as patologias presentes nesse engajamento do Hélio Pellegrino com a política, né? Exatamente porque aquilo que ele fazia não era completamente extemporâneo no campo psicanalítico de então, que sintomatizava o engajamento político do Hélio Pellegrino, por exemplo, né? Vocês podem ler isso como documento. Isso é um aspecto da história. Um outro aspecto importante desse tempo de terror é que a exclusão da política da psicanálise e a transformação da política no sintoma fez com que aquilo que foi excluído pela porta da frente voltasse pela porta da cozinha. Foi um momento trágico onde apareceu no Brasil a figura do psicanalista torturador, partícipe da ditadura militar. Foi um momento onde surgiu um personagem chamado Amílcar Lobo, que era um jovem psicanalista em formação na Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, né, que era militar e que usava a psicanálise nas práticas de tortura feita no boicote, né? Então, vocês veem, a psicanálise expulsa a política pela porta da frente, a política volta da pior maneira possível pela porta de trás, que é sob a forma de um analista propriamente torturador e que foi denunciado internacionalmente esse acontecimento específico do Brasil. Isso é uma especificidade brasileira. Em nenhum lugar no mundo eu conheço a existência de um analista torturador como aconteceu no Brasil. Esse é o segundo aspecto importante. Um terceiro aspecto importante desse modelo
desses tempos da psicanálise que excluía a política foi a construção no Brasil de um modelo de experiência transferencial, que eu acho que existe até hoje, de uma forma residual, mas que continua presente, que é uma relação altamente hierarquizada entre o analista e o analisante. Então, se construiu no Brasil uma posição, da mesma forma como você tinha uma colonialidade nas relações das instituições psicanalíticas brasileiras com as instituições estrangeiras, né, internacionais, mas ao mesmo tempo você construiu no Brasil um modelo hierárquico do analista e do analisando, de forma que o analisante estava sempre situado numa posição de servo, mas onde ele não conseguia derrubar o lugar do senhor ou do mestre, né? Então, esse modelo transferencial, ele foi made in Brasil, ele foi construído no Brasil nesse contexto. E eu acho que esse modelo continua presente hoje, de uma forma um pouco mais residual, sobre a forma do excesso de idealização que a figura do psicanalista é capaz de ser cultivada entre nós. Então, essa marca hierárquica dentro da psicanálise é o oposto daquilo que eu formulei inicialmente, de que a psicanálise tem uma relação de fundação com a democracia. Então, essa construção da ideia de um analista que tem uma relação hierárquica com seus analisandos, né, que a voz do mestre faz com que o analisando não tenha capacidade de sair da posição de servidão ou de escravidão, né? Ele provoca efeitos deletérios no movimento psicanalítico posterior, onde nós temos instituições de psicanálise marcadas por relações escravizadas ou de servidão em torno de certos resíduos transferenciais não resolvidos, porque essa relação transferencial hierárquica, ela não é passível de ser desconstruída. A única maneira de desconstruir ela é fazer aquilo que o Fanon fazia a respeito da realidade colonial, por um ato de violência e não por um ato de cordialidade, né? Então, são aspectos dessa dimensão política, né, ligado a essa colonialidade. Então, se a gente rompe, né, com essa barreira, com essa estrutura dessa relação de fora-clusão da política feita na história da psicanálise internacional e na história da psicanálise do Brasil, né, o que a gente tem é que, a partir do momento em que o significante democracia é colocado no primeiro plano, onde a construção daquilo que o Eduardo chamou do agrupamento por amizade, né, que não é que supõe uma relação de iguais nas suas diferenças, mas de iguais, né, vai fazer com que se tornou possível, dentro do movimento psicanalítico, a partir desse trazer de volta da política como marca constitutiva da psicanálise e a crítica da colonialidade psicanalítica, né, que uma série de temas até então cristalizados como políticas de psicanálise começassem a ser colocadas em questão. O primeiro deles é óbvio, que é a questão do gênero, né? Eu acho que a psicanálise acordou, a partir da teoria dos gêneros, de que a oposição binária masculino-feminina ela é altamente estranguladora em relação ao campo do sexual, né? Então, todo o aprisionamento que a experiência homossexual teve e o imperativo da heterossexualidade compulsória, como dizia a Judith Butler, ela imperou na história da psicanálise. Então, eu acho que na medida em que a gente começou a quebrar essa relação de colonialidade, essa relação de hierarquia, a gente começou a ceder também, né,
há uma crítica à construção de gêneros no interior da psicanálise, reduzida à oposição macho-fêmea, homem-mulher, e admitir a existência de outras formas de conjugalidade sexual, né? Que seja ela da ordem da homossexualidade, seja ela da ordem do homoerotismo, seja ela da ordem da transexualidade, né? Que na medida em que no campo psicanalítico, tanto da IPA quanto do movimento lacaniano, a transexualidade ela é caracterizada como uma transexualidade verdadeira e uma transexualidade falsa, sendo a transexualidade verdadeira típica da psicose, né? Schreber, por exemplo, né? Um homem que se transforma em mulher. E as cirurgias de transgenitalização, elas são interpretadas por esses psicanalistas lacanianos ou da IPA como sendo passagens ao ato, né? Diante do absurdo que é você admitir que você possa ter uma outra forma de condição de gênero que não seja o homoerotismo ou o heteroerotismo. Então, eu acho que esse debate faz parte hoje, se descortinou como sendo um dos polos possíveis de uma política da psicanálise, né? Fundamental, diga-se de passagem. E um outro aspecto, né, que eu acho que está colocada também no horizonte psicanalítico bastante recente no Brasil, que é a questão racial e a questão da nossa tradição escravocrata, né? Até agora, a psicanálise sempre foi uma comunidade de homens e mulheres brancas, mais homens do que mulheres, mas todos brancos, né? Havia uma espécie de branquitude psicanalítica, não tinha negro dentro da psicanálise, né? Eu, por acaso, vai ver que é por isso que eu sou meio torto do espírito, eu me analisei como um analista negro nos anos 60. Ele era um sujeito negro. Ele era o único analista negro existente no Brasil na época, né? Então, não havia negros na psicanálise. Se entendia que não havia negros na psicanálise porque os negros eram os pobres do Brasil e eles não podiam ter acesso a uma formação psicanalítica, né? Segundo aquela brincadeira que fazia o Nelson, o Hélio Peregrino, né? Os negros no meu consultório só entram para pintar as paredes, não para poderem serem analisados ou colegas meus, né? Então, eu acho que essa branquitude estrutural, essa exclusão da construção racial e étnica do campo psicanalítico, eu acho que ela está ligada ao que eu comecei essa conferência falando da relação hierárquica de colonialidade. Eu acho que se a gente rompe com essa relação de colonialidade em relação ao estrangeiro, a gente rompe também com a colonialidade existente dentro do país e que mantém uma hierarquia racial entre brancos e pretos, entre brancos e negros e pardos, né? Onde você tem uma discriminação racial e étnica fundamental. Então, eu acho que o território novo que se desbrava para a psicanálise, por uma nova política da psicanálise, aceitando a proposição do Eduardo, né? É realmente desconstruir a presença dessa racialidade escravocrata dentro da psicanálise brasileira, da gente poder ver no negro ou na negra uma beleza, uma inteligência, uma criatividade equivalentes ao que a gente encontra entre os brancos e não achar que eles são mais feios ou menos atraentes do que são os brancos. Então, essa desconstrução da racialidade a gente vai ter que fazer, e eu acho que é por conta disso, inclusive, que quando nos movimentos americanos as vidas negras importam, que as pessoas vão para as ruas, e nesse ir para as ruas, né, elas começaram a quebrar monumentos de antigos representantes dos senhores escravocratas.
né? E se colocou uma discussão se essas esculturas deveriam ser destruídas ou se deveriam ser colocadas em museus e não nos espaços públicos abertos, com uma explicação histórica daquela condição colonial. Mas o que isso interessa à psicanálise? Interessa que, na medida em que o inconsciente passa pela questão da memória, e isso eu acho que é uma tese do Freud que começa lá no projeto de uma psicologia científica, né? Há uma relação entre inconsciente e memória, né? O campo da memória é o campo onde vai se exercer, tanto a partir do racismo quanto a partir das novas condições de gênero, um novo campo possível para se pensar a questão da política na psicanálise. Ela vai passar por essa desconstrução da nossa memória, marcada pela sexualidade binária, né? ou pelo racismo estrutural, onde a gente hierarquiza os negros e brancos, né? E não trata eles como diversos, mas que têm uma mesma potencialidade igualitária no fundo. Então, eu acho que o futuro da psicanálise, no que tange a nossa questão aqui da política, é que o futuro da psicanálise passa por um exercício desse revisitar da memória, onde a gente vai romper com a nossa colonialidade, com as nossas camisas de forças de gênero binária, e ao mesmo tempo a gente vai quebrar com o racismo estrutural. Talvez essa seja, na minha proposição, bem entendido, né, a maneira que eu tenho de interpretar esse sintagma lacaniano do Lacan, que diz o seguinte: o inconsciente é a política. O inconsciente é a política na medida em que ele atravessar, de fato, a questão do gênero, a questão da racialidade e da etnia, e romper efetivamente com as relações de colonialidade. Se a gente conseguir fazer isso através do campo da memória, a gente pode dizer que o inconsciente é o campo da política. Mas é isso aí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito bem. Quem tiver qualquer pergunta, comentário, esteja disposto a compartilhar a palavra, nós temos um microfone circulando. O senhor falou agora de como o inconsciente é político. Bom, pensando nesse conceito psicanalítico e como o Jung estudou tão profundamente, né, junto com uma pesquisa como é que se diz? Antropológica, se o senhor ou os senhores e a senhorita podem responder qual foi a contribuição do Jung para um estudo antropológico do inconsciente, se a psicanálise hoje tem uma permeabilidade desse estudo do Jung, que foi muito importante para também uma estruturação política e ética, né? Você também falou de ética, acho que a política exige uma ética, e eu percebo que esse príncipe renegado da psicanálise teve vamos dizer assim, uma pesquisa que trouxe o aspecto espiritual, né? Que, enfim, academicamente não é um aspecto muito bem aceito, mas acho importantíssimo. A gente vê a religiosidade capturando esse aspecto do humano e como isso vai desembocar na política também, né? Deus, família e pátria, né? Então é isso. Não sei se ficou claro, mas obrigada. Olá, boa tarde.
me chamo Celso Vilas Boas e é um prazer muito grande reencontrar o Joel Birman. Eu fui aluno do mestrado lá na UFRJ. Quando tratamos do autismo infantil. Bom, são muitas ideias, né? Mas eu me lembrei enquanto o Joel falava, principalmente da política na psicanálise, quando em determinado momento perguntaram a Freud se ele teria um partido político. Sim, meu partido seria o Partido Liberal. Bom, não tem nada a ver com o liberal atual, né? É o liberal freudiano. Mas o que eu gostaria também de acrescentar é parabenizar a vanguarda sergipana. Sergipe é pequeno, mas também tem muito de vanguarda. A criação desse espaço em Aracaju, quer dizer, o quarto do Brasil. Eu, além de celebrar esse reencontro com o Joel Birman, né, um prazer imenso reencontrar da minha terra, dizer da minha disposição em participar desse espaço, porque tem sido muito importante para mim pensar no que se fala demasiadamente hoje, que é o famoso TDAH. O que é que nós, psicanalistas, como nós podemos nos posicionarmos diante do que chamam até de pandemia? É isso então. Boa tarde. Eu queria saber em que momento essa psicanálise que nasce de um monopólio de médicos, hoje em dia passa a ser uma psicanálise quase que antidiagnóstico. Ou, enfim, à vontade para discordar do termo, mas quase que antidiagnóstico. Em que momento se dissocia? Vamos começar então a responder, tem mais alguém, para as perguntas que foram colocadas. A primeira questão em relação ao Jung, né? Foi um autor que eu li muito no passado, mas o problema interessante para se acompanhar do Jung é pensar qual foi a inserção do Jung no movimento nazista da Alemanha da psicanálise. Né? O Jung, ele aderiu ao partido nazista na Alemanha, né? num espaço cultural alemão, ou da língua alemã, né? Onde o nazismo preponderou, né? Onde muitos analistas foram embora, fugiram da Alemanha, da Áustria, né? Foram para os Estados Unidos, né? Esse foi o momento em que o Jung, né, criou um espaço propriamente nazista de ligação com a psicanálise. Então, acho que a história do Jung, ou do jungianismo, ele ficou marcado politicamente por essa passagem pelo Terceiro Reich. Tem, inclusive, obras, né, importantes criadas sobre isso, né, a respeito dessa inserção do Jung, né, na tradição propriamente do Terceiro Reich. Então, eu acho que seria importante qualquer consideração para se pensar nas relações do Jung com a política, seria passar por essa peneira de analisar as relações de colaboração que ele teve com o discurso do Terceiro Reich. Esse é o primeiro ponto. O negócio da questão que o colega traz sobre o TDAH, eu acho que a questão do TDAH, ele traz uma série de questões importantes, referentes ao que eu estava falando inicialmente, que é a medicalização da infância. Eu acho que o que a gente assiste nos últimos 20 anos, e eu acho que
o TDAH foi talvez o ponto de partida, né, dessa questão, né, que foi transformar crianças turbulentas em crianças sintomáticas, onde você passaria a medicar essas crianças, né, de maneira que medicar crianças hoje se transformou numa espécie de lugar comum da nossa vida contemporânea, né, onde você não se pergunta por que aquela criança é turbulenta, por que aquela criança ele não presta atenção, né, o que se passa na sua existência anímica, né, para que ele seja turbulento, mas você dá exatamente uma medicação para calar a boca dele. Quer dizer, é uma estratégia anti-palavra. Mas a gente está, nos últimos 20 ou 30 anos, a gente entrou num outro limiar de medicalização que tinha sido até então poupado, que é o campo do infantil. Então a gente está medicalizando a infância hoje, é uma coisa muito perigosa, né, que vai afetar, né, o espírito dessas crianças quando elas se transformarem em adultos, de maneira que a gente abriu o leque de um conjunto dito de anomalias infantis, a começar também, não é exatamente o TDAH, mas está ligado com o TDAH, que é aquilo que se chama do espectro autista, né? O espectro autista é como sendo um outro campo onde essa medicalização opera. Então, não estamos mais nos tempos do autismo do Léo Kanner, mas estamos diante de uma grande variedade de patologias ou de anomalias ditas autistas, né, a serem medicalizadas. Então, acho que este é um pilar fundamental que a psicanálise tem que funcionar no campo da política como crítica, propriamente, né, dessas novas formas, dessas novas limiares, onde essa psicopatologia, entre aspas, psicanalítica quer se construir, né, ou psiquiátrica quer se construir. Então, acho que a questão do TDAH é importante da gente perceber os novos limiares de medicalização que nós estamos enfrentando hoje nos nossos dias, que é a condição para a gente relançar a questão do político em relação à questão do inconsciente. Eu acho que a questão do diagnóstico, não é bem que eu acho que não tenha diagnóstico, eu acho que o diagnóstico está por aí, em toda parte, né? Aparentemente a gente não tem diagnóstico, mas na medida que a gente tem uma psicopatologia como essa que eu acabei de falar, dessa medicalização, novos limiares de medicalização, a gente tem também banalização dos diagnósticos, né? Só que a gente tem uma multiplicidade de códigos diagnósticos, todos de origem médico-psicológica circulando, né? Então, eu não acredito que não tenha que existe um esvaziamento dos sintomas ou do diagnóstico. Eu acho que o diagnóstico está aí colocado, né? Oi. E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Ives. E eu acho assim, Joel, é uma fala que passa por caminhos bem interessantes, né? Tem uma historização ali de quando dessas existências da psicanálise se coloca como política, né? Um espaço quase que eu diria de establishment, que me remete um pouco ao século grego, anos 60, 70. E eu achei muito da hora quando se apontou o Malinowski ali, relativizando o ético como universal, né? Que aí é uma bomba no colo. A antropologia às vezes serve para isso. Eu acho que o Franz Boas fez isso com a própria psicometria no começo da década de 30, quebrando o racismo um pouco, né? Quando se usavam testes psicométricos para imigração. Então a antropologia ela tem um certo papel realmente de você colocar essa relativização cultural. Que eu imagino que esse não seja o termo correto, mas Malinowski faz isso, a Margaret Mead faz isso com a infância, com a juventude feminina na Samoa. Então, realmente para mim, na psicologia sempre foi uma coisa assim a se lançar a mão, né? Porque justamente também, quando você fala da clínica, né?
egocentrado, se não me engano foi esse termo, é uma coisa que para mim ela se mantém como desafio, né? Essa fuga, essa clínica egocentrada que aí você aponta essa fala da Annette Jones, se não me engano, corroborando esse status quo da época, mas que para mim ainda se mantém. Porque para mim esse evento ele traz uma coisa bem divertida que é um pouco que é se demorar sobre o que deveria ser óbvio para a gente, né? Em alguns aspectos, né? No sentido da quebra da binaridade, dessa historização feita, da crítica, enfim. Para mim, talvez uma questão é pensar como pode ser uma retroalimentação, às vezes a gente tentar, como é que eu posso dizer, que para mim é uma questão complicada de se falar, mas quando a gente vai pensar as formas dissidentes de sexualidade, pensar os múltiplos mundos étnicos, de classe, geográficos, né, no sentido desse tamanho desse Brasil e da própria questão do racismo também, eu fico com receio de que a ideia de uma clínica egocentrada ela se alie também a um identitarismo, né? Acho que acabamos entrando numa retroalimentação desse sentido. E para mim que estou iniciando na clínica, eu sempre tenho esse receio, sabe, de estar muito egocentrado na minha clínica. Então, para mim é uma provocação para discutir isso em relação às vezes, essa questão das políticas identitárias, né? Ultimamente eu li um livro da Armadilha da Identidade que levantou essa bola para mim ultimamente e eu, enfim, me coloquei a pensar nisso agora e estou associando livremente aqui. Tá bom? Obrigado. Eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que a questão do egocentrado, todo esse campo que foi aberto ali pelo Jones, que de uma certa maneira foi uma certa palavra de ordem da psicanálise dos anos 40, 50, 60, 70, né? Eu acho que foi basicamente pensar a psicanálise a partir da ideia de persona e a partir da problemática do identitarismo, né? A questão da identidade, né? E ao invés de se pensar que a questão do inconsciente é, de certa maneira, uma tentativa de desconstruir a identidade, né? E de nos lançar num mundo de múltiplas identificações propriamente ditas, né? Então eu acho interessante você ter trazido esse tema, porque eu acho que esse é um dos aspectos também das nossas políticas da psicanálise contemporânea, é a crítica do identitarismo para abrir novas possibilidades de construção de novas formas de subjetivação, né? Em relação ao Malinowski e a Margaret Mead, que você fala de Samoa, né, que foi a maneira dos antropólogos reagirem à psicanálise e colocarem alguma coisa de diferente e de produtivo para a psicanálise, né? Isso é interessante porque eu acho que isso remete para o significado histórico do que representou a entrada da psicanálise na universidade, do qual vários de nós aqui, né, somos atores disso, né? Anteriormente, na história do movimento psicanalítico, os psicanalistas consideravam qualquer crítica à psicanálise como sendo uma resistência à psicanálise, né? Então, a formulação da Margaret Mead sobre a adolescência, ou a formulação do Malinowski sobre o complexo de Édipo como não sendo universal, isso era entendido pelo próprio Jones como uma resistência à psicanálise. Então, nós, psicanalistas, a comunidade psicanalítica, ela vivia numa espécie de torre fechada sobre si própria, né? Onde qualquer crítica à psicanálise era encarada como uma resistência à psicanálise. Então, ir para a universidade representou para a psicanálise um desafio fundamental, qual seja
de que nós podemos participar de um diálogo com outro campo dos saberes sem invalidar o argumento crítico em relação à psicanálise como sendo da ordem da resistência ao inconsciente ou à psicanálise. E nós estarmos num campo aberto de saberes onde nós vamos ter que discutir com todo mundo sem ter nenhum lugar superior, destacado, onipotente, que era quando a psicanálise ocupava o lugar de que, se ela é criticada, é porque as pessoas estão resistindo a ela, né? Eu acho que em nome do resistir à psicanálise, né, muita bobagem foi dita nesse mundo, né, e muitas teses conservadoras foram alimentadas na história do pensamento psicanalítico. É isso aí. Pode? Ou acabou? Não. É que eu também queria, mas... Não, mas... Você primeiro. Tá. Tia Eduardo já pediu também. Na verdade, eu queria aproveitar, Joel, para sublinhar algo que você menciona que eu acho que não deveria passar batido e que me inquieta, que você falou sobre o mercado clínico. E tem um troço que o psicanalista não gosta de falar, que é dinheiro. Ele gosta de receber, mas ele não gosta de falar que ele gosta de dinheiro. E eu acho que isso aparece numa outra chave que se repete com muita frequência, e muitos já devem ter escutado, eu escutei algumas vezes, que a psicanálise não tem nada a ver com o social. Um pouco no eco dessa resistência que você estava falando. E eu, só para ecoar, sem transformar isso num testemunho, mas um caso que recentemente chega de alguém que diz: olha, eu fui discutir uma questão de trabalho com minha analista e ela dizia que não existia essa história de conflito de classe. Conflito de classe era a minha neurose. E isso então implica. Joel, fala para todo mundo. Sim. Que ele... Esse é um exemplo típico de tratar qualquer formulação política como sendo da ordem de um sintoma da neurose de quem está falando. Exato. E aí, para fechar isso, porque eu tenho uma pergunta muito clara, que é, de um lado, a nossa incapacidade de escutar essas questões, e de um outro lado, como é que isso aparece na nossa prática, que é: o psicanalista, ele é um artista ou ele é um trabalhador? Estou ecoando aqui as suas questões. Passo para o tio Daniel. Pode. Tem isso. Tá, na verdade, eu tenho aqui algumas anotações, algumas inquietações que foram surgindo. Eu vou colocar aqui talvez um pouco fora de ordem. Primeiro que eu queria colocar, você lembrou do caso do Amilcar Lobo, né, que eu acho que, enfim, é um episódio traumatizante, por isso importante, né, na história da psicanálise do Brasil e do mundo também. E você dizia que isso era uma especificidade do Brasil. Bom, se a gente vai observar ali o período no qual você estava justamente falando, quando você respondia a questão sobre o Jung, né? O período nazista ali na Alemanha, no mundo germânico, enfim, o governo, o regime nazista tomou as clínicas todas que haviam dos psicanalistas naquele momento, né? E muitos psicanalistas, não são muitos, mas alguns poucos psicanalistas, não judeus, obviamente, né, se mantiveram lá. E se mantiveram lá fazendo trabalhos que eu acho que não chegavam à tortura explícita, né, mas que chegavam certamente, primeiro, a uma direção de tratamento, né, para o Estado nazista,
né? E também, em alguns casos, chegava mesmo à seleção, né, de pacientes, aqueles que seriam aptos a viver e aqueles que deveriam ser enviados para morrer. Né? Isso aconteceu, ainda que pouco, né, no que restou das clínicas psicanalíticas pós-nazificação. Né? Então, queria lembrar disso. Tem muita gente que comenta, né, as relações as relações históricas, transferenciais, inclusive, entre esses dois episódios. Né? Então, talvez você pudesse falar um pouco sobre isso. E, de todo modo, eu gostaria de ter lembrado aqui que, olha, né, acho que aconteceu antes. Uma segunda observação, essa eu queria te agradecer por lembrar a gente que o debate psicanálise política, o fato da psicanálise ter aderido a um debate político não foi por bondade nossa, mas foi pela via da nossa proletarização. Né? Isso eu acho que pode fazer uma grande diferença, enfim, na hora da gente pensar sobre isso. Tem uma outra coisa que você falou lá no início, enquanto você ainda estava falando da própria criação do EBEP, e que foi algo que me ocorreu por uma outra via ainda essa semana, a mesma inquietação, que é o seguinte, é a ideia da formação permanente, né? Que a princípio, né, e na nossa cabeça, eu digo na nossa cabeça no EBEP, né, tem todo esse papel de tentar deshierarquizar, né, de tentar retirar de cena, por exemplo, a existência de qualquer tipo de diploma ou de validação de que aquele sujeito ali está autorizado a ser psicanalista por nós, etc. Mas eu tenho uma pulga atrás da orelha sobre isso, né, no seguinte sentido: qual é o perigo, né, se existe algum perigo, né, dessa formação permanente, exatamente por ser permanente, né, não ter exatamente o efeito oposto, ou seja, um efeito de, enfim, manutenção permanente, digamos assim, de uma relação transferencial talvez um pouco mais autoritária. Enfim, eram esses os pontos que eu queria que você comentasse. Obrigado. Vamos por partes. A primeira questão que foi colocada, se o analista é um trabalhador, né? Ou se o analista é um artista, né? Isso é uma questão interessante, porque eu acho que se vulgarizou muito nos últimos anos da história psicanalítica internacional e brasileira em particular, a ideia de que a psicanálise é uma profissão. Como se você pudesse ser psicanalista como profissão, como você pode ser médico, psicólogo, engenheiro, né? Se a psicanálise é uma profissão, né? Eu vou defender uma proposta entre o analista ser um trabalhador e um artista, dizendo que a psicanálise é um ofício e não um trabalho, uma profissão estandardizada. Então eu volto à ideia do ofício, da época inicial dos processos de industrialização, de que o analista não é um produto de uma sociedade industrializada, ele é uma prática que tem a marca de um ofício, e nessa marca do ofício, a prática de trabalho dele é marcada por um estilo. Cada um de nós tem um estilo, né? De forma que a gente não pode dizer que o estilo meu é melhor ou pior do que o de ninguém, mas é o meu estilo, e de cada um de vocês têm um estilo próprio, né? Quer dizer, né? Eu acho que isso tem a ver com a própria ideia do Freud de que a psicanálise é um jogo de xadrez, no sentido de que a gente sabe como uma análise começa e como ela termina, mas que entre o começo e o fim tem uma multiplicidade de jogadas, onde cada analista vai jogar o jogo de acordo com o seu estilo,
né? Então, eu diria que a psicanálise é um ofício, né? Bem, voltando para a questão do nazismo, eu acho que você tem razão, quer dizer, eu talvez tenha sido um pouco exagerado dizendo que havia uma particularidade brasileira. Eu acho que houve uma certa particularidade brasileira, né? Mas houve um esboço, talvez, disso, inicial, nos tempos do nazismo, né? Onde certos processos de seleção de quem poderia viver e quem poderia morrer, né? Quem poderia ser enviado aos campos, né? Se fizesse, né? Eu não sei com que sistematicidade, né? Mas eu acho que é uma coisa que tem que ser pesquisada historicamente, né? Quer dizer, qual foi o tipo de prática que esses analistas da época do nazismo fizeram, né? Que podem ser equivalentes a você ser um técnico de processo de tortura, né? Como foi o caso do Lobo no Brasil, né? No caso do Amílcar Lobo, que é uma coisa muito específica, né? Dele ser um técnico que avaliava a capacidade de resistência de quem estava sendo torturado, se era para parar a tortura naquele momento, e se é para retomar daqui a pouco ou não, né? Se essa particularidade, né, essa maldade do exercício da prática psicanalítica, se isso existia exatamente na época do nazismo. Eu confesso que seria interessante a gente abrir a possibilidade de pesquisar isso, né? Talvez essas pesquisas sejam muito superficiais e a gente tenha que ir um pouco além disso, né? No sentido de aprofundar um conhecimento de causa, provavelmente em relação a isso, né? Mas, de qualquer maneira, houve, né, um comprometimento da psicanálise com o ideário nazista, né? Como há hoje analistas que são bolsonaristas, essa que é a verdade, né? Quer dizer, que defendem práticas psicanalíticas evangélicas, por exemplo, né? Que são criticáveis, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer, ao mesmo tempo, essa crítica a essas novas modalidades que se apresentam como psicanálise hoje e voltar para esses tempos de terror, né? Da época do nazismo e de que maneira os analistas participaram, né? Desses processos de seleção. De qualquer forma, né? Em relação a isso, em relação ao fato psicanalítico fundamental, a experiência psicanalítica fundamental, né? Tem um filme alemão maravilhoso, faltando agora o título dele, né? Mas que é um filme que se passa num campo de concentração onde você tem a constituição, né, de um grupo de prisioneiros judeus que vão matar os que chegam e vão levar as câmeras de gás, né? E esse grupo é morto a cada 6 meses, né? Então, todo o filme se passa, né, num espaço-tempo em que uma leva de judeus, é o filho de Saul, que se chama, né? Um sujeito vai recolher os cadáveres que passaram pela câmara de gás e percebe que uma pessoa está respirando ainda. Então, todo o filme é a busca desesperada que esse cara faz para encontrar um rabino para que possa fazer a oração fúnebre judaica nesse sujeito moribundo. Todo o filme é em torno disso, né? Eu acho que isso é interessante, porque eu acho que isso coloca uma questão do espaço, da experiência psicanalítica, que esse espaço limite a questão do sagrado, não a questão do religioso, mas a questão do sagrado, das questões básicas da relação com a vida e a morte, né? Eu acho que esse filme traz isso de uma maneira muito interessante. Então, até que ponto, Daniel, a gente pode lidar com esse campo do sagrado, com esse deboche de uma tecnicidade psicanalítica, para saber se o cara vai suportar morrer ou vai suportar viver? Até que ponto isso não é um magistral ato de perversão impensável, né? Em relação a isso. E em relação a isso também,
que eu acho que está ligado com esse mesmo ponto, eu queria lembrar o livro do Roger Samprin, que é um escritor espanhol radicado na França, que viveu uma experiência concentracionária, né? E ele relata uma situação, um momento em que os ingleses entraram no campo que ele estava e a maneira como eles olharam para ele, né? E ele dizia o seguinte: a maneira como eles me olharam me deram a certeza que eu estava vindo do espaço da morte. Eu estava morto e eu não sabia disso. Então, todo o livro, daí o livro se chama A Escrita ou A Vida, é exatamente a problematização do que é essa fronteira entre a vida e a morte, e a escrita, ofício, entra exatamente aí, né? Onde esse Roger Samprin dizia de uma maneira muito interessante que não acreditava que seria possível transmitir para as pessoas o que se passava no campo de concentração por uma via jornalística. Certamente, inúmeros livros, obras jornalísticas, sociológicas, iriam descrever o funcionamento do campo de concentração, mas nenhuma dessas obras era capaz de dizer qual era a questão fundamental, que era você viver essa atmosfera mortífera da morte no campo de concentração, que é o que eu estou chamando, a partir desse filme, do filho de Saul, como sendo esse espaço do sagrado. Eu acho que esse espaço é o espaço propriamente dito onde se exerce o ofício psicanalítico. E acho que tratar disso com uma tecnicidade feita por Amilcar Lobo, ou se os psiquiatras nazistas fizeram isso igualmente, né? Uma transgressão, um desrespeito a essa experiência do sagrado. É isso que eu queria dizer, né? Não sei se está claro o que eu disse. Joel, eu vou correr o risco de fazer a mesma coisa do isso, fazer um monte de associação livre, mas eu vou tentar ser organizadinho. Eu queria fazer duas provocações para você, né? Duas coisas que, né, me perturbam um pouco na sua fala. Primeiro, quando você fala de proletarização, eu não sei se é falta de consciência de classe, né? Mas os psicanalistas continuam bastante neoliberais, entendeu? Os psicanalistas continuam bastante neoliberais. O funcionamento da psicanálise ainda é muito, fundamentalmente, neoliberal. Pois é. Então, esse é o primeiro. Eu queria que a gente pensasse um pouco sobre isso, porque acho que ainda há um certo ideal do psicanalista e um certo esforço de preservação de alguma coisa que um colega nosso chamou uma vez de o prestígio social do psicanalista, né? E como esse prestígio social do psicanalista está articulado a certa afirmação da psicanálise como saber soberano, né? Que foi uma coisa que você também tocou, né? Saber soberano, que foi questionado nos últimos anos, né? Pelos estudos de gênero, enfim, né? pelos estudos de raça e decoloniais, enfim. E a psicanálise, uma das defesas que a psicanálise usa, né, o que muitos psicanalistas usam, é a acusação de identitarismo, né? É tratar, né, esses discursos como discursos identitários, né? E, portanto, de alguma forma, desqualificá-los, né? É interessante que o Ives falou do Franz Boas, você falou do Malinowski, enfim. Eu não sei se você chegou a ler aquele livro que eu considero muito delicado, do Henrique Marty, né, onde ele vai fazer uma desconstrução da Butler, dizendo que a Butler faz sociologia, né, e que, portanto, a sua crítica não chega a alcançar, né, a altura da psicanálise. Né? No fundo, é isso que está sendo dito. Até porque ela é americana, né? Não tem nem a compreensão do que é o verdadeiro pensamento, né? Está lá no livro. Enfim, então eu acho que tem uma questão aí sobre a idealização da psicanálise, né? E é essa um pouco a provocação, em que medida, né,
essa reintrodução da política no pensamento psicanalítico, no movimento psicanalítico, ela exigirá uma certa desidealização da psicanálise, uma certa interrogação do próprio estatuto da teoria, né? Então isso é um pouco essa provocação que eu queria fazer. E eu queria lembrar, quer dizer, quando essa coisa da discussão da profissão, do ofício, enfim, eu sempre fico meio assustado com isso, que me lembra aquela ideia da psicanálise como profissão impossível, né? Enfim, que também faz parte desse roteiro de idealização da psicanálise, que eu acho muito preocupante. Eu me lembrei, naqueles nossos tempos do IMS, né, de uma vez que alguém citou essa frase da profissão, na psicanálise é uma profissão impossível, e o Jurandir respondeu, impossível é uma ova, eu vivo disso há 20 anos. Né? Então eu acho que isso tem a ver, toca de volta na questão identitária, porque eu acho que uma das contribuições maiores, né, desses discursos, que são, para mim, analisadores da psicanálise, uma das maiores contribuições desse discurso foi interrogar o lugar social do psicanalista. Então, me parece que essas questões se articulam e, enfim, eu queria te fazer essa provocação um pouco confusa, mas que eu acho que você vai, enfim, se vire aí. Não, eu acho que não é nada confuso, eu acho que está claro o que você está colocando. Quer dizer, eu acho que a construção da psicanálise como um lugar idealizado, eu acho que ela teve o seu ápice nos anos 60, 70, 80, no auge do movimento lacaniano. Né? Foi um momento em que a psicanálise era considerada pela filosofia, pela história, pela linguística, pelos movimentos artísticos como o saber de referência. Né? Quer dizer, esse momento foi o momento ápice da idealização da psicanálise. Eu acho que a partir daí a psicanálise foi perdendo este lugar idealizado. E eu acho que é muito difícil para os analistas conviverem com essa perda desse prestígio idealizado que a psicanálise teve em determinado momento. Eu acho até em termos históricos, que eu entrei nessa história aqui no começo dos anos 70, né? Muitos de vocês não foram nem nascidos ainda, né? Quer dizer, eu peguei um pouco dessa história, isso que eu quero dizer, né? Eu peguei um pouco dessa história, né? Então, eu acho que essa perda dessa idealização da psicanálise, ela se dá aí, né? E exatamente por conta disso é que eu acho que a gente tem que valorar o que venha, tanto da Butler quanto que venha de outros autores, dos estudos decoloniais, dos estudos de gênero, para problematizar aquilo que aparece como imperativos incontornáveis afirmados pela psicanálise, entendeu? Quer dizer, eu acho que são colaborações da psicanálise, entendeu? E acho que é um mau uso da psicanálise, e a crítica que os analistas fazem a Butler ou a outros teóricos do gênero em relação a isso. Em relação a isso é muito interessante, inclusive, porque eu acho que faz parte desse campo de discussão. Foi lançado recentemente no Brasil uma nova edição do livro da Butler sobre Antígona, né? Não sei se vocês tiveram a possibilidade de ler esse livro, né? Onde ela trata de muitas coisas interessantes, inclusive de um tema muito caro à nossa contemporaneidade, que é a questão do luto, né? Da morte, do luto, que foi e muito atualizado por causa da questão da pandemia, né? Eu acho que ela traz ali a questão da Antígona, questionando o Creonte, o poder político, né? Em nome de enterrar o irmão, né? Em nome de fazer o trabalho de luto. Então há toda uma discussão sobre morte, luto, que eu acho que é de uma grande atualidade pós-pandemia no Brasil e no mundo. Mas esse é um aspecto da questão. O aspecto mais interessante do livro é o seguinte: ela faz a seguinte pergunta que eu acho que é interessante. Como é que seria a psicanálise se, ao invés de a gente se pensar a partir do mito do Édipo, a gente pensasse a partir do mito da Antígona? Isso eu acho uma boa questão. Porque pensar a psicanálise a partir do mito da Antígona e não do modelo do Édipo como poder soberano e como tirano,
é pensar a psicanálise a partir disso que nós estamos discutindo aqui, que é a performatividade política. E aí eu acho que é um caminho muito inteligente da gente pensar a psicanálise. Pensar a psicanálise a partir do modelo histórico e genealógico da Antígona e não do modelo do rei Édipo tirano, entendeu? Eu acho que isso abre coisas. Então, nesse sentido, eu acho que é um exemplo a mais do que a Butler traz, nos ajuda a tentar avançar a reflexão psicanalítica ao invés de ser, entre aspas, um sociologismo de terceira categoria, entendeu? Tá bom, então, eu entendi, calma. É que eu queria avisar para todo mundo que a gente vai fazer uma última rodada, temos 2 inscritos aqui, mas já para vocês se prepararem. Ok, o Marcos estava aqui já, então, tá bom, Marcos. Bom, boa noite a todos, todas e todos. Boa noite, Joel. Joel, na sua fala, em um dado momento, você falou que o futuro da psicanálise passa por esse exercício de revisitar a memória. Eu estava pensando nos acontecimentos recentes no Brasil, no 8 de janeiro, né? Lá no terrorismo, né? Que aconteceu em Brasília. E, bom, no campo progressista tem ecoado muito um mote, né, uma palavra de ordem, sem anistia, né, para os crimes que têm acontecido, né, no governo Bolsonaro. Enfim, e para que não se repita o que aconteceu, né, os erros que aconteceram em relação ao julgamento na ditadura, né, na ditadura brasileira. Porque, enfim, a gente sabe que aí eu estou tentando fazer o link, né, disso que você falou, de pensar o futuro da psicanálise nesse exercício de revisitar a memória, né, nessa questão de como a gente paga caro até hoje, né, por esse silêncio, né, por esse silêncio de ter feito esse acordo, né, e como que isso de alguma forma possibilitou que os militares fizessem o que fizeram, né, e voltassem no governo Bolsonaro, e continuassem a praticar os crimes que continuam a praticar, né? E tivessem a condescendência da sociedade, enfim. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da memória social, né? Dessa memória social, do esquecimento. Eu acho que essa questão é muito importante, porque eu acho que ela lança a gente na relação entre psicanálise e memória em relação à contemporaneidade, né? Quer dizer, então, com a derrota do Bolsonaro, uma palavra de ordem que surge é sem anistia, né? Os bolsonaristas têm que pagar pelo que eles fizeram, né? Inclusive os insurgentes de 8 de janeiro, né? Mas não é mais importante, né? Porque o que aconteceu no Brasil com a nossa anistia ampla, geral e restrita, diferentemente do que aconteceu na Argentina, no Uruguai e mais recentemente no Chile, é que nós fomos coniventes com os torturadores. Porque os militantes, eles foram punidos durante a ditadura, eles foram punidos pela morte, eles foram punidos pelo exílio, eles foram punidos pelas doenças físicas e mentais que eles tiveram, por ficarem anos e anos isolados do país, enquanto que os torturadores foram poupados. Então, essa conivência brasileira com os torturadores, né, com o exercício da tortura com servidão, criou um compromisso brasileiro com a perversão, com uma autorização à perversão. Não, acho que o fato psicanalítico fundamental é esse. Essa nossa anistia
essa autorização, né, que foi dado para a tortura fez com que nós brasileiros, eu estou falando do inconsciente brasileiro, ele se constituiu nessa espécie de conivência com a perversão. E eu acho que essa conivência com a perversão é um fio de prumo muito rico para nós entendermos certas violências existentes na sociedade brasileira, certas modalidades de morte que nós temos na sociedade brasileira, certos abusos que nós vivemos no Brasil, né, que nós vamos ficar condenados, destinados a repeti-los se a gente não voltar atrás e retificar esse erro fundamental que foi feito nos anos 80, né? Ou, para dar uma versão um pouquinho mais nobre, mais filosófica disso que eu acabei de dizer, né? Tem uma famosa teoria da repetição do Marx, né? Onde no 18 Brumário do Luiz Bonaparte, em que o Marx fala uma coisa muito interessante. Ele diz assim: a história acontece como farsa, como tragédia e se repete como farsa. Ele estava se referindo contextualmente ao fato de que o Napoleão, né, as guerras napoleônicas foi o momento de enterro da Revolução Francesa, né, a volta ao Império, propriamente, né, e que o Napoleão III, que é quem ele está falando ali nos anos 50, ele é a farsa do que foi o Napoleão, né? Então, o que eu quero dizer com isso? O Bolsonaro é a volta da ditadura sob a forma da farsa. O Bolsonaro é o momento da farsa brasileira. O momento da tragédia brasileira foi o que foi feito na época da ditadura. Que a gente não pode conciliar, a gente não pode esquecer, a gente não pode fingir que não aconteceu, senão a gente vai estar fadado a, eticamente, não ter nenhum projeto de futuro possível, eu acho. Então, nesse sentido, o Bolsonaro e o bolsonarismo é o retorno como farsa do que foi o que houve de trágico com a ditadura militar, né? Isso eu acho que é pensar a psicanálise ligada à questão da memória. Bom, boa noite novamente. Joel, eu queria só pedir para você falar um pouco, se possível. Você trouxe na sua fala a questão de que em determinado momento houve esse processo de medicalização da psicanálise, né, como você está trazendo. E aí, a gente tem, teve um momento, tiveram alguns autores, né, que escreveram sobre a cultura da psicanálise, né, como que o discurso psicanalítico ele se tornou quase que um discurso total, né, para dar conta aí de vários fenômenos sociais, inclusive, e que tem a ver com essa questão de pensar que o que era, onde a psicanálise não cabia, seria uma resistência à psicanálise, né? E aí a gente tem nas últimas décadas, do ponto de vista principalmente da clínica, essa perda de espaço da psicanálise para o discurso médico mesmo, né, biológico, inclusive trazendo a questão do TDAH, como foi trazido aqui, e muitos outros diagnósticos. E a gente se depara constantemente com essa ideia de que a psicanálise ela traz essa potência, né, para enfrentar esse processo de medicalização. E eu queria que você falasse um pouco sobre o que é essa potência, e muito mais do que é essa potência, qual o limite dessa potência para que a gente não recaia de novo nessa psicanalização, né, dessa leitura e dos fenômenos sociais e clínicos, enfim. Eu acho interessante você trazer a ideia dessa cultura da psicanálise, que foi um termo introduzido no Brasil nos anos 80, por um colega nosso chamado Sérvulo Figueira, né, que era um psicanalista interessado em estudos antropológicos, e ele
falou da construção no Brasil de uma cultura da psicanálise, né? Eu acho que essa cultura da psicanálise é o equivalente daquilo que na França o Roberto Castel chamava de psicanalismo. Eu acho que são categorias próximas de experiência, né? Quer dizer, é um momento em que a psicanálise ela acredita que ela é o creme de la creme, é o momento que eu estava falando para o Eduardo dos anos 70 e 80, é um momento de maior prestígio internacional da psicanálise, tanto na França quanto fora da França, né? E que deu margem à produção tanto do psicanalismo como a produção dessa cultura da psicanálise, né? Que tudo podia ser interpretado psicanaliticamente, que quem não aceitasse esse tipo de interpretação estaria resistindo, digamos assim, à beleza ou à inteligência ou à clarividência da psicanálise. Então eu acho que não cair nessa idealização da psicanálise, não acreditar nesse retorno fácil à realidade dos anos 80, né? Eu acho que é retomar a psicanálise pelo que ela tem de mais potente, né? Que é a crítica que ela faz a todas as formas de opressão ou de relação, de poder nas relações subjetivas, né? Acho, inclusive, que nessa mesma perspectiva, né, quando Michel Foucault vai trabalhar o mundo do helenismo, né, de uma cultura, do que ele chama da cultura de si, naquela época do helenismo, eu acho que ele está dando para nós um modelo de poder tratar do que é esse culturalismo, esse psicanalismo, sem cair em qualquer idealização do que seja essa cultura de si, reificada como aconteceu e acontece ainda com a psicanálise contemporânea, entendeu? Mas é isso aí. Acho que então a gente pode fechar em um bloco mais o outro e a moça que levantou a mão e a gente encerra. Ok. Bom, Joel, e todos nós já que falamos muito em nazismos, perseguições políticas, o que é que você pode nos falar de Igor Caruso em Viena após a saída de Freud? Lá, então, o senhor falou de Ernest Jones. Eu queria saber qual era a sua avaliação para a biografia do Peter Gay de Freud, que foi até uma indicação do filósofo Pondé. Não, acho que a biografia do Peter Gay, do Freud, é um grande livro, como vários aspectos do livro do Ernest Jones são fontes ainda importantes, apesar dessa interpretação crítica que eu fiz a respeito dos textos de cultura do Freud, né? Tem coisas importantes no livro do Jones, mas eu acho que a biografia do Peter Gay, ou a biografia feita pela Elisabeth Roudinesco, são obras inestimáveis hoje dessa biografia do Freud, dessa construção da história do movimento psicanalítico. Quanto ao Igor Caruso, eu acho que o Igor Caruso tentou introduzir um pouco essa dimensão contemporânea, né, que a gente está discutindo muito hoje aqui, que é a dimensão social, cultural, política, né, implicada nas experiências subjetivas levantadas pela psicanálise. Então, eu acho que a importância do Caruso foi ter introduzido essa dimensão das experiências subjetivas, né, e que vão dialogar com aquilo que se passava nos Estados Unidos através do movimento Cultura e Personalidade. É isso, basicamente. Então, gente,
com essa última comentário do Joel. Eu queria agradecer a todos vocês, todas e todos que estão aqui, e dizer que muito obrigado pela tarde de trabalho, não sei mais o que falar. A gente encerra e, bom, é isso. Sigam suas vidas.